Rapaz, até parecido, ó. Tudo bom? Fala um pouquinho mais grosso, vai me fazer vergonha, cara. Um pouquinho mais grosso. Não, pô, fala chiclete. Chiclete. Não. Vê se ele Tem quer pra jeito. gente. Não, mas tudo bem, tudo bem. Meu amigo aqui vai te ensinar a pegar mulher hoje. Ó. Ah, eu sou pegador. Vamos te dar dica como é que tu vai chegar nela. Tu vai chegar assim, seu pai é eletricista, gatinha. Aí você assim, porque você é a luz da minha vida. Vai lá, primo. Vai nessa, deixa ele. Vai, te ajeita. Homem, vai. Oi. Seu pai é eletricista? Não, ele é pedreiro. Ei, primo, tu não me ensinou essa parte. Caralho. ¡Hágase una lavarín con triple paella! Não!